E a gente fala agora sobre Covid-19, que vem inclusive aumentando em todo o Brasil o número de casos. A Secretaria de Estado da Saúde realizou hoje pela manhã uma reunião para monitorar o impacto desse novo momento agora da pandemia aqui em Alagoas. Vamos ao vivo com a Maria Maciel para a gente saber se vai ter alguma medida tomada para conter esse avanço. Por enquanto, a gente está vendo muitos novos casos, né, Maria? Mas, graças a Deus, como grande parte da população está vacinada, está com a vacina em dia, os casos não estão evoluindo tanto para casos graves. Mas existem casos graves, inclusive com o número de mortes que também aumentou. É isso, Maria. Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Edson. Exatamente, né? O que acontece é que esses casos de Covid, né, eles têm se mantido em alta. Não tem diminuído, mas também não tem aumentado tanto. Mas a gente segue nessa tendência de alta e a preocupação, é claro, é agora no final do ano. Sobre essa reunião, aqui do meu lado está o médico infectologista Reni Oliveira, que faz parte do comitê aqui de combate à Covid-19, para explicar um pouquinho para a gente como analisando essa última semana, né? O que a gente pode falar sobre esse balanço. Boa tarde. Ainda estamos em um momento preocupante, porque um certo grau de estabilidade, é verdade, mas num patamar muito alto, tanto com relação ao número de casos, como também com relação ao número de internações. E houve também um acréscimo importante no número de óbitos. Isso era esperado, mas precisamos fazer com que esses números tenham uma queda nas próximas semanas, né? Agora, as medidas que foram adotadas pela CESAL, como a questão do aumento dos leitos, essa restrição, limitação das visitas em unidades hospitalares, isso tem dado resultado, pelo menos evitando aí uma proliferação, aí, aumento do número de casos ainda maior, uma explosão, que eu diria. É verdade. Nós fazemos uma avaliação 2 ou 3 semanas para trás. Foi solicitado ao secretário Gustavo Pontes para que existisse um aumento no número de leitos e também essas medidas restritivas, e elas funcionaram de certa forma. Muito importante que a nossa população leve isso em consideração, se preparando para o final do ano. Em relação ao agravamento da doença, a gente sabe do número, que o número de casos é alto, mas poucas pessoas, né, um número muito pequeno, tem agravado justamente por conta da vacina. As pessoas têm procurado mais se vacinar? Vocês têm percebido um aumento também em relação a isso? Sim, a população ela respondeu de certa forma. Existiu esse aumento da procura pelas vacinas, mas ainda temos um número muito grande de pessoas com o seu esquema vacinal incompleto. Alguns também que não tomaram vacina alguma. E são essas pessoas que estão adoecendo quando na combinação com outros fatores, como, por exemplo, a questão das comorbidades, da idade. E pedimos a todos que façam, que busquem as vacinas e completem o seu esquema vacinal. Quando a gente fala final de ano, né? Muitas confraternizações, reuniões de família, então isso aumenta a preocupação. Aumenta muito. Agora estamos visualizando uma estabilização, até queda no número de casos, mas está vindo as festas do final do ano. É preocupante porque as pessoas elas baixam a guarda, e aquelas medidas que tanto falamos, das medidas não farmacológicas, o uso de máscara, distanciamento social, essas medidas elas são deixadas de lado, e a nossa população precisa avaliar se realmente é válido nesse momento. No último boletim epidemiológico, aí são 163 casos confirmados e há mais de 1.800 em investigação. Quando a gente fala desses números, são números oficiais. Agora, o número de subnotificações, pessoas que não testaram, não fizeram teste, também é muito grande. Então, nesse universo aí tem muito mais gente com o vírus. Sim. Aquelas pessoas que apresentaram sintomatologia respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, febre, é muito provável ser Covid. Nós não temos tantos outros vírus circulando que poderiam causar esse tipo de problema. Então, significa que o quantitativo é muito maior do que o que é registrado nas notificações. Isso faz com que a nossa população tenha uma preocupação maior com relação, se sintomáticos, na utilização das máscaras. As máscaras são fundamentais nesse momento. Se você vai para um ambiente fechado, se você vai para o seu trabalho, se você pega uma condução, é interessante, é muito importante a utilização da máscara.
Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Então, a gente tem aí mais esse resultado dessa reunião, que a CESAL tem feito esse monitoramento, né, esse comitê formado por médicos infectologistas, pessoas da área da saúde, que toda semana analisam aí esses dados, números e veem as melhores estratégias aí de combate à doença. O fato é que cada um tem que se fazer a sua parte, né? Quem não se vacinou, tomar vacina, quem tem algum tipo de comorbidade, redobrar os cuidados e, como o doutor falou, né? Se tiver algum sintoma, evitar usar máscara, não ficar sem máscara em locais fechados. É com você, Edson. Exatamente, os cuidados que a gente já sabe, né, Maria, mas que é bom a gente dar uma reforçada, né? Eu, por exemplo, assim, em ambientes mais cheios, ontem eu fui pro shopping, pro cinema, fui de máscara, né? Não me incomoda, né? Eu acho que dá pra gente se proteger, sim, né? E caso tenha algum sintoma, né, procurar atendimento médico e ter todos os cuidados também. Muito obrigado, Maria, pelas suas informações ao vivo. Eu agradeço ao doutor pela participação também.